prestação de serviço à comunidade. E sobre esse tema da descriminalização da maconha, nós estamos aqui recebendo no estúdio até para trazer em tom de utilidade pública, de informação para a sociedade. Tenho o prazer de receber aqui no estúdio a advogada Marluce Oliveira para poder também trazer todos os detalhes. Marluce, muito obrigado pela presença, é um prazer recebê-la aqui no estúdio. Vamos tentar trazer para o nosso telespectador, para o nosso internauta, detalhes a respeito e explicações, por favor, sobre esses efeitos dessa decisão. A maconha está sendo liberada, como muita gente tem se posicionado nas redes sociais? Boa tarde para você. Boa tarde. Esse assunto, de fato, ele tem trazido à tona muitas discussões, né? Inclusive, algumas pessoas, elas têm confundido, na realidade, o que a nossa Corte Suprema decidiu. O que foi decidido pelo STF foi a descriminalização da maconha, não a sua liberação. A maconha continua sendo uma droga ilícita. Não se pode fazer uso dela em público, sob pena de sofrer as sanções que estão lá contidas na Lei 11.343 de 2006. O que o STF fez foi entender que a pessoa que porta uma certa quantidade, que agora já foi definida, até 40 gramas, para uso próprio, ela não mais está cometendo um ilícito penal. Ela passa a cometer um ilícito administrativo. É muito importante isso quando se traz esses dois olhares, né? O ilícito penal e o ilícito administrativo, porque a sociedade e muita gente começou a pensar com essa decisão e a forma como foi disseminada essa notícia de que já pode fumar livremente nas ruas. E isso não foi alterado nem debatido em momento algum. É isso, doutora? Isso, em momento algum. Inclusive, a decisão da nossa Suprema Corte em nada alterou a lei, né? Porque o artigo 28, lá da lei, onde diz que você possuir, ter em quantidades para uso próprio, o artigo 28 diz que você não vai passar uma pena, por exemplo, não vai ter uma pena da pessoa que tem em depósito, ou que revende, ou que fabrica, onde a pena chega a até 15 anos, né? Quem porta drogas para uso próprio faz um TCO e vai responder no juizado especial. Só que ainda assim você está praticando um ilícito penal, porque você vai para um juizado criminal. O que o STF definiu é que se você porta até 40 gramas de maconha para uso próprio, você está cometendo um ato ilícito administrativo. E isso é muito importante. Eu só queria abrir aqui um parágrafo, porque, na realidade, a lei de drogas, né, 11.343 de 2006, ela não trouxe parâmetros para que se defina o traficante do usuário, porque ela não define uma quantidade, né? Então, vai depender, quando o indivíduo é preso em flagrante por porte de drogas, vai depender do que cada juiz entende. Porque a maioria dos juízes entende o seguinte, que para demonstrar traficância, não precisa só ter a droga, precisa ter outros apetrechos para que se configure o tráfico, como balança de precisão, dinheiro trocado, droga separada, o lugar conhecido como boca. Então, muitos juízes usam estes parâmetros para definir. Entretanto, isso já vai estar numa mesa de um juiz, isso já vai estar numa audiência de custódia. Mas enquanto a polícia que prende, ela precisa ter este parâmetro, porque quantas vezes eu não já fui para a audiência de custódia, onde o custodiado estava portando apenas 15 gramas, 20 gramas, 2 cigarros de maconha. Então, isso é importante porque vai evitar muitas prisões desnecessárias e, assim, deixando de provocar o poder judiciário, abrindo-se processos de maneira desnecessária, já que agora nós vamos ter definido que, se o indivíduo for pego com apenas 40 gramas de maconha e que não há com ele nenhum outro apretexto que signifique traficância, ele vai responder por um ato ilícito administrativo. Agora, o que é que a lei prevê, doutora Marluce? Estamos recebendo aqui no estúdio a doutora Marluce Oliveira, advogada, explicando a decisão do STF sobre essa questão do porte também de maconha e que isso vem gerando muitas discussões nas redes sociais. Quando nós estamos falando do ato ilícito administrativo e o outro ato que é considerado também o maior, que acaba tendo na lei algumas previsões de pena.
o que é que o ato ilícito administrativo impõe em termos de pena para a pessoa que comete esse tipo de crime aqui no Brasil? Como já diz o nome, né? Ato administrativo. Você não está cometendo um crime. Logo, você não vai ser penalizado de nenhuma forma. Naturalmente, a nossa corte ainda vai definir critérios objetivos de como você irá pagar por esses atos administrativos. Creio eu que com serviço à comunidade, ou muitas vezes a pessoa é caminhada a uma clínica para que possa ver de perto os efeitos da droga em si, da maconha em si. Mas ainda, esses critérios certamente ainda serão definidos, porque o artigo 28 diz que as penalidades sofridas para quem é pego com porte de droga, de maconha, para uso, pode pagar uma pena, pode prestar serviço à comunidade, ser encaminhado a uma clínica. Então, eu prefiro aguardar que critérios a nossa corte vai usar para que seja inserido esse ilícito administrativo. Como é que o indivíduo que for pego com essa quantidade de maconha, que se enquadre no porte de droga para uso pessoal, que sanções administrativas essa pessoa irá pagar? Muito bem, é muito bem explicado para levar esse entendimento para a sociedade. Agora, a polícia acaba tendo também com essa decisão do STF, e eu digo os agentes de segurança mesmo, esses que ficam na ponta das abordagens, responsáveis por fazer as abordagens no cidadão, nos homens, na sociedade em si, no ser humano de uma forma geral, doutora. É preciso ter um discernimento também nessa hora da abordagem para poder definir o que é traficante e o que é usuário daqui para frente com essa decisão, na sua opinião? Na realidade, na minha opinião pessoal, não vai mudar muita coisa. Não muda. Ou, na realidade, não vai mudar nada. Porque a nossa força policial, a nossa briosa polícia militar, ao qual eu tenho o maior respeito, aquela polícia ostensiva que está na rua e tudo mais. Acontece que é o seguinte, veja, hoje a maioria das abordagens acontece por ligações anônimas. A polícia adentra numa residência, não é? Armados, geralmente fortemente armados, porque ali alguém disse que estava sendo uma boca, que estava se vendendo droga, e muitas vezes, quando se chega lá, não é uma boca, é apenas alguém que, de fato, possa ter uma pequena quantidade de drogas para uso. Por exemplo, eu tive um cliente que disseram que o apartamento dele era um ponto de droga e tal, e a polícia adentrou dentro. E o que encontrou foi um frasquinho sujo, de maconha sujo, que não chegou nem a pesar. Ou seja, não deu 1 grama, não deu meio grama, mas como supostamente ele tinha droga, ele foi encaminhado à audiência de custódia. Veja o desgaste. Então, assim, eu acredito que a gente precisa de políticas públicas para que a polícia ela individualize. Porque aquela polícia que está na rua ostensivamente, em cada bairro, com seus P2, certamente ela já conhece quem são os traficantes e sabe quem são os usuários. Então, ela só vai passar a definir o que ela vai fazer com cada indivíduo que ela pegar em uso, ou ter em casa, ou portar com a pessoa uma pequena quantidade de drogas. Como eu tinha dito para você anteriormente, eu já tive clientes que foi preso em flagrantes por ter 2 cigarros de maconha bolados na carteira. Então, precisa ser definido essa questão de como a polícia vai agir. Acredito que continua da mesma forma, não muda nada. Até porque a abordagem da polícia em bairros de periferia é diferente da abordagem da polícia em bairros nobres. Então, o negro, o periférico, ele vai continuar sofrendo as mesmas sanções. Eu não vejo mudança. Agora, falando de legalização, é uma expressão que todo mundo tem utilizado, né? Ou seja, boa parte, né, das pessoas, inclusive até núcleos da própria imprensa. É legalização mesmo, doutora, essa decisão, ou não se pode falar ainda desta maneira? Não, de forma alguma. A corte não decidiu isso. Se assim ela fizesse, iria alterar a lei. De forma alguma. O que ela fez não alterou a lei em nada. Ela apenas definiu parâmetros para que se diferenciasse o usuário do traficante. A pessoa que porta drogas para uso próprio, ela não mais comete crime. Ela comete um ato ilícito administrativo, mas o porte ilegal de drogas não está liberado de nenhuma droga, inclusive a maconha. Até porque esse assunto ele já vem sendo debatido desde 2015. Isso. Temos quase 10 anos aí, mas não estamos falando em legalização. A maconha continua sendo uma droga ilícita,
A única coisa que está em debate, mais uma vez ressaltando, é a descriminalização. Demonstrar para a sociedade que aquele indivíduo que usa, que porta a droga para usar, ele não está cometendo um ato ilícito penal, ele está cometendo um ato ilícito administrativo. O posicionamento de personalidades, pessoas influentes da sociedade, inclusive essa matéria saiu no portal gazetaweb.com, o mais completo portal de notícias de Alagoas, de músicos, que tem uma legião de fãs, mas depois da decisão também mostrando seu posicionamento, inclusive expondo, né, fotos, usando a própria maconha e em alguns até em quantidade significativa, como o artista, o músico, o compositor Marcelo D2, que utilizou inclusive, né, em um dos trechos de suas músicas de maior sucesso, né, na banda Planet Hemp, o Legalize Já. Isso pode ser considerado também um crime, essa exposição de uma quantidade excessiva da maconha em si, doutora, pelas redes sociais? Sim, até porque não houve legalização, né? O que houve foi uma descriminalização. Então, se o indivíduo ele vai para as suas redes sociais mostrando uma quantidade de droga expressiva e fazendo uso, será entendido de uma maneira diferente. Veja, porque o que se fala aqui é você portar, caso a autoridade policial aborde o indivíduo e ele esteja em seu poder com uma pequena quantidade de drogas, até 40 gramas. Se o indivíduo ele tem na sua casa uma quantidade de drogas e ele filma isso, ele mostra para o mundo, porque o artigo 33 da Lei de Drogas diz que você oferecer, ainda que gratuitamente, você está cometendo o ato ilícito, você está cometendo a prática do artigo 33, traficar. Então, é completamente diferente. Então, as pessoas estão confundindo muito essa questão da descriminalização com a legalização. Tem que se abster e ter muito cuidado. Muito obrigado, doutora Marlúcia Oliveira, advogada, trazendo também tecnicamente e com seu conhecimento jurídico o posicionamento oficial sobre esse debate que o STF tem feito e que tem deixado muito claro que a descriminalização da maconha é o ponto-chave, não a legalização aqui nessa sua participação em estúdio. Doutora Marlúcia, vou te deixar à vontade na nossa câmera 3 para mandar um recado para os nossos telespectadores, fazer as suas considerações e muito obrigado pela presença. Obrigada também. Ressaltando mais uma vez que no nosso país a maconha ela não foi legalizada. A sua quantidade em até 40 gramas para porte de uso pessoal, ela foi descriminalizada. No nosso país, existem algumas pessoas que têm a liberação de usar maconha, porque a cannabis ativas hoje, sabe-se que a sua extração é usada como medicamentos para várias patologias. E algumas pessoas têm essa liberação para fazer uso dessa maconha autorizado judicialmente, porque tem comprovado determinadas patologias, o que é diferente. Essas pessoas que têm essa liberação é confirmado por laudos médicos e, por isso, elas têm o uso legalizado da maconha. A população em geral, eu tenho o costume de dizer maconhista, esse não teve a droga liberada. O que o STF decidiu é que essa pessoa que tem uma pequena quantidade de drogas em seu poder, ele não mais comete um crime, um ato ilícito penal. Ele passa a cometer um ato ilícito administrativo. Mas a maconha continua sendo uma droga ilícita e não foi liberada. Muito obrigado, doutora Marlúcia, pela sua participação. Volte outras vezes aqui. Para nós será sempre um motivo de muita satisfação receber, trazer toda essa exposição de seu conteúdo jurídico também em próximos momentos aqui no Gazeta News, edição da tarde. Obrigada. Muito bem, depois da participação da advogada Marlúcia